Fico bem quietinho pra poder te escutar. Como é importante ouvir você falar. Olho nos seus olhos, ofereço o coração. Depois com amor dou a minha opinião. Ouvir é muito fácil, basta apenas praticar. Procuro compreender pra poder te ajudar. O corpo é sabido, ele vai nos ensinar. Dois ouvidos para ouvir e uma boca pra falar. Dois ouvidos para ouvir e uma boca pra falar. Olá, pessoal! Tudo bom? O que lembram vocês dessa musiquinha? Aposto que até já adivinharam em casa, hein? Tia, aula do líder! É isso mesmo! Hoje a tia Kelly vai dar uma aulinha para você do líder, continuando o nosso assunto da live. Lembra da live da aula passada? Vocês gostaram da nossa aulinha? Né? Qual foi o assunto? Sobre o que nós falamos? Qual foi o hábito, né? Que nós estudamos na nossa live? O hábito 5, né? Qual é o hábito 5? Procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Certinho? Então hoje, turminha, nós vamos continuar o nosso estudo. Então a tia Kelly quer que vocês abrem a apostila lá na página 48. Todo mundo abriu na página 48. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Hoje o nosso assunto será falar em público. O que é falar em público? É eu falar só pra mim? Não, né? Falar em público é quando eu falo para bastante gente, para muitas pessoas, né? Como a tia Kelly. A tia Kelly, quando dá aula para vocês, a tia Kelly tá falando em público. E olha que público grande que a tia Kelly tem, né? Como as outras tias também. Tia Kelly tem o público do segundo ano A, B, C, Mogi Guaçu e Mogi Mirim. O público é grande ou pequeno? É muito grande, né, turminha? Então, falar em público é isso. É quando eu falo com bastante pessoas ao mesmo tempo. Então, olha lá. Já abriu na página 48? Vamos acompanhar a leitura com a tia? Na primeira frase, lá em cima, olha o que está falando. Falar em público é algo que os líderes praticam. Como um líder, você pode trabalhar essa importante habilidade de liderança. Turminha, para eu falar em público, eu tenho que ter alguns cuidados, né? Para eu falar em público, eu tenho que ser um líder também, né? E para isso, nós temos 4 habilidades que nós usamos para falar em público. Quais são eles? Primeiro, os olhos. Eu tenho que olhar para meu público. Será que eu posso falar de costas? Ó, vou dar as costas e vou continuar minha aula. Aí, turminha, um dia é assim? Não, né? Eu tenho que estar de frente para o meu público, para as pessoas que eu estou conversando, né? Primeiro são os olhos. Depois vem a minha voz. Eu posso falar baixo? Turminha, outro dia eu fui lá na feira. Vocês estão entendendo alguma coisa? Não, eu tenho que falar o quê? Num tom que todos entendam, certo? Nós temos também o corpo. O corpo pra quê, tia? O corpo para eu manter meu corpinho o quê? Paradinho, sempre reto na posição com quem eu estou falando. Se eu virar meu corpo pra cá, eu estou falando com quem? Qual é meu público? Que está na minha frente. Tem alguém aqui? Não, tia, você está do nosso lado, então. Meu corpinho, tô virado para o meu público, tô virado para vocês, certo? E também nós temos o último comando, que é o rosto. O que é o rosto? Sorria sempre quando eu estiver falando. Ou será que eu posso falar com a cara feia, amarrada, brava? Não, né? Não é legal, pensa. Se a tia Kelly falasse com vocês irritada, com um rosto feio, uma aparência triste, vocês iam gostar? Eu ia todo mundo sair correndo, ia desligar o celular, desligar
o computador e ia fazer outras coisas, não é mesmo? Então, nós temos quatro comandos importantíssimos que nós devemos o quê? Tomar cuidado e respeitá-los. E a tia Kelly trouxe aqui, igual tem na apostila de vocês, olha lá. Os olhos. Acompanha na apostila, no quadrinho. Para que servem os olhos, então? Olhe para o seu público, né? Sempre olhando para o seu público. Depois eu tenho a minha voz, ó. Olha lá, de onde sai a minha voz, né? Fale alto o suficiente para que as pessoas consigam ouvir você, tá? Depois nós temos nosso terceiro comando, que é o corpo. Olha lá, uma amiguinha e um amiguinho, né? Permaneça parado por várias frases e então se mova. Então, se eu estou falando com vocês, eu tenho que ficar paradinha, né? Eu posso me movimentar? Posso, mas eu só não posso mudar o quê? O foco, a minha direção para o meu público, certinho? E o meu último comando, olha qual que é? O meu rosto. Olha, meus amiguinhos, estão sempre o quê? Alegres, sorrindo, certinho, pessoal? Guardam bem isso. Tia, por que você está falando tudo isso para nós? Hoje vocês são pequenos, né? Mas quando vocês estiverem maiores, vocês vão fazer uma apresentação da escola, né? Vocês podem fazer alguma apresentação de uma leitura. A tia Kelly dava, né? As outras tias também. Nós fizemos o quê? Uma poesia. Lembra da poesia? Eu acho que todos os segundos anos apresentou um sarau poético para as outras salas, né? A turminha da tia Kelly apresentou lá pro terceiro ano. Lembra? Vocês ficaram o quê? De frente pro público. Quem que era o público de vocês? Os alunos do terceiro ano, né? Isso é uma preparação para a gente, para os alunos fazerem uma apresentação, certinho? Olha lá, charada. O que acaba quando você fala? Pensem aí que no final dessa aula a tia Kelly vai dar a resposta, hein? Não pode soprar, hein? Pensem bem. O que acaba quando você fala? Estou falando, de repente acaba. Parei. O que será que é? Ok? No final da aula a tia passa a resposta. Virando lá na página, então, 49. Olha lá na página 49. Olha a minha amiga Corujinha. Outro ponto muito importante para falar em público é conhecer o assunto. Então, quando for falar em público, prepare-se. Nós temos que ter uma preparação, né? Quando nós vamos dar aula para vocês, gravar aula, as professoras antes pega a apostila, pega o caderno, lápis, faz algumas anotações. Nós estamos nos preparando para o assunto. A gente tem que conhecer o assunto que nós vamos passar para o público, que são vocês. É a mesma coisa, tá? Então, olha lá na atividade. Imagine que você foi convidado para fazer uma apresentação na sala de aula. Nessa apresentação, você pode escolher o assunto. Que assunto escolheria? Então, estão vendo aqui, ó, nós temos uma linha, né, no livro de vocês, na apostila de vocês. Se vocês fossem fazer uma apresentação para alguém, para os amigos, ou na sala de aula, pensem, qual é o assunto que vocês escolheriam? Qualquer assunto. Então a tia Kelly vai dar uma dica. Nós trabalhamos em ciência sobre o feijãozinho, poderia ser a experiência do feijão, né? A germinação, as sementes, né? Nós trabalhamos as sementes que são o milho, o feijão. Lembra das sementinhas? Né? O girassol. Semente da laranja, do limão, né? Que mais que nós poderíamos escolher como tema aqui? A nossa aula de arte. Qual foi a aula de arte que vocês tiveram? Né? Uma aulinha, alguma apresentação, assim, como uma aulinha de história e geografia. Tia, pode ser outros temas, como animais, flores? Pode.
Então aqui vocês vão colocar um tema. Ah, eu quero fazer uma apresentação sobre os animais. Então escreve os animais. Ah, não, eu quero fazer uma apresentação sobre músicas. Coloca aqui, músicas ou danças, ou sobre o líder, né? Sobre a nossa aulinha passada do líder, também pode, certo? Então vocês vão escolher qualquer tema e vocês vão colocar aqui para ti o que é o assunto da apresentação de vocês, tá? Olha agora embaixo. Utilize a ferramenta de liderança, fluxograma, para registrar as ações para uma boa apresentação. Mãos à obra. O que é essa ferramenta chamada fluxograma? Ó, vocês têm aqui na apostila de vocês, certinho? E a tia Kelly montou no cartaz também. Então, nós temos ações para uma boa apresentação. Então, quais são as 4 ações que a tia Kelly já explicou para vocês que nós temos que respeitar e tomar cuidado, que tem que ter sempre quando nós estamos falando em público? Lembram? Ó, os olhos, né? Olhar sempre para frente, olhar sempre nos olhos do meu público. Que mais? A minha voz, eu devo falar num tom que todos entendam. O meu corpo, né, tem que estar virado sempre para o meu público, né? Posso me movimentar assim, mas tem que estar sempre direcionado para frente, certo? Para as pessoas que eu estou falando. E o último, a minha aparência, o meu sorriso. Eu tenho que sempre estar o quê? Sorrindo para meu público, certinho? Então, turminha, agora ficou fácil. São esses os nossos comandos que nós vamos agora completar aqui nesses 4 retângulos, certinho? Tá vendo que tem até a flechinha, ok? Vocês têm na apostila de vocês, ó, aqui os comandos, que são os 4 comandos. São esses que nós vamos colocar deste lado. Então, vamos lá? A tia Kelly vai fazendo aqui, eu vou falando em voz alta e vocês vão fazendo junto com a tia aí. Então, olham lá. Primeiro eu. O primeiro eu que a tia Kelly mostrou aqui foi qual? Esse daqui, né? Falar sempre, né? Olhando para o meu público. Então, o que eu posso colocar aqui no meu primeiro quadrinho? Olha lá, ó. Olhe para o seu público. É isso que eu vou escrever aqui. Olhe para o seu público. Ponto final. Certinho? Primeiro eu. Olhe para o seu público. Certinho? Já foi, então, esse. Agora, o segundo eu. Qual que é o segundo eu? A minha voz. Como que ela deve estar, né? Eu devo falar o quê? Sempre num tom que todos entendam. Então, vamos escrever agora no segundo eu. Fale alto o suficiente para que todos entendam. Fale alto o suficiente para que todos entendam, certinho? O terceiro eu agora é sobre o meu corpo. Como que deve estar o meu corpo? Lembra que a tia Kelly já falou para vocês? Né? Então vamos escrever. Permaneça parado. Permaneça parado.
Já pensou se a tia Kelly começa a falar com vocês dançando? Vocês vão ficar até zonzos, né? Por isso que é bom a gente permanecer paradinho quando nós estamos falando com o nosso público, certinho? E o último, que é o quê? O meu sorriso, né? Eu tenho que estar sempre o quê? Alegre quando eu estiver falando com o meu público, né? Então, olha lá. No meu rosto, sorria. Vamos colocar sorria sempre? Sorria sempre. Pontinho de exclamação. Certinho, turminha? Vamos retomar agora? Então, olha lá. Primeiro, eu, né? Quando eu estou falando em público, olhe para seu público. Segundo, eu, fale alto o suficiente para que todos entendam. O terceiro, eu, permaneça parado por várias frases. E finalmente, eu, sorria sempre. Ok, pessoal? Antes da tia Kelly encerrar essa aulinha, olha lá, a charadinha. O que acaba quando você fala? É o silêncio. Não tô mais falando, tá tudo muito quietinho. É o silêncio. Ok, meus amores? Entenderam bem essa aula? Pensem bem, usem sempre as 4 funções de um líder, certinho? Um grande beijo, até a nossa próxima aulinha.